Tá sentado. Tá. Tem um tratamento, né? Eu vou deitar o irmão. Irmão. A doutora Ângela, escritora de núcleo da Regional do Pinheirinho. Professora Ângela. Vamos falar então sobre a educação infantil hoje. De um responde. Professor, qual é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade da igreja para uma criança? Bom, boa noite, professora, colegas do curso. É um prazer imenso estar aqui nessa noite, poder expor sobre a educação infantil. É uma área que me dá muito prazer. Então, aquilo que eu posso passar para vocês, espero que seja de aproveitamento para o cotidiano de cada um de nós. A creche é um estabelecimento educativo, onde ministra pedagogo, com apoio pedagogo e cuidar das crianças de até de 0 a 3 anos. Calma, Vanessa. Conforme o país ou sistema educativo, a creche pode entregar crianças de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos, que é a pré-escolar. Ou também na educação infantil. A creche pode funcionar como estabelecimento autônomo, pode ser integrada em outros estabelecimentos educativos mais abrangentes ou funcionar junto de empresas ou serviço para o desfruto dos filhos dos seus funcionários. A creche, na realidade, é um espaço assistido para o cuidado do bebê, porque lá ele vai ser cuidado. Vai ser educado. Se eu educo, eu cuido. Se eu cuido, eu educo. Então, na creche, há uma necessidade que as atendentes tenham uma formação, que elas saibam cuidar de uma criança, passar coisas boas para aquela criança, porque ela vai influenciar no desenvolvimento do bebê de 0 a 3 anos, quando ele vai partir para a educação pré-escolar. Qual é a diferença entre creche e pré-escola? A creche atende crianças de 0 a 3 anos, que é uma criança totalmente dependente. Ela vai aprender, ela vai da sua coordenação motora, ela vai expressar a sua necessidade, onde as atendentes têm que se doar ainda mais para a necessidade daquele bebê. Ela tem que saber quando tirar o bebê do berço, para que ele não venha a ser agredido no seu filho, quando ele vai ser trocado. A criança tem que saber quando há uma necessidade de um brinquedo, porque é o seu desenvolvimento psicológico, motor, é que está em desenvolvimento. E a pré-escola já é de criança de 3 a 6 anos, essa criança já tem um desenvolvimento aonde ela pode expressar a sua necessidade, porque aí ela já sabe expressar algumas palavras, ela pode brincar com alguns brinquedos. Você já entra até um pouco para matemática, onde a formação da criança é a preparação para a continuidade do seu escolar. Bom, agora vamos fazer uma pergunta também séria. Como são as creches na educação infantil? Olha, a creche é o mesmo jardim da infância, que foi um termo criado pelo alemão Friedrich Freiberg em 1782. Ele foi um dos primeiros educadores a preocupar com a educação das crianças, na tentativa de criar um espaço singular para que o dia especial de educação fosse realizado para os clientes. Ele criou as mães jardineiras, que formou o jardim de infância. Uma plantinha. Uma plantinha.
que era criada com a primeira instituição, foi de crianças de 0 a 6 anos, que surgiram ainda no Império com o intuito de abandonar as que eram abandonadas nas ruas da cidade, como orfanatos, abrigos para os pobres e a Santa Casa de Misericórdia no Católico. Que bom que todo mundo feliz. Mas no Brasil, chegou na década de 1870, com a divulgação do jornal do médico Carlos Costa, e aplicada na sala de jardim de infância aberta em uma igreja protestante instalada em São Paulo. E essa iniciativa gerou outras. E aí foi se propagando, onde se adaptou a pedagogia do Pai Hebreu para a realidade brasileira. Qual mesmo seria? Qual a? Eu acho que você esclareceu, né? Qual a finalidade da igreja para uma criança, você falou que a interação, né? E a diferença também entre igreja e escola, que respondeu mais ou menos o artigo 30, e a respeito da educação infantil, né? Você tem mais alguma coisa para nós dizer, dona? Em 1988, a educação infantil teve o seu reconhecimento quando pela primeira vez foi colocado como parte integrante na Constituição brasileira. Depois, em 90, o Estatuto da Criança, o ECA, a Lei Federal 869/90, entre os direitos estava atendimento em creche e pré-escola para crianças de até 6 anos de idade. Pela primeira vez no Brasil, uma Constituição do Brasil fez referência aos direitos específicos das crianças, que não seja circunscrito do âmbito dos direitos família. Também pela primeira vez a nova Constituição da Brasileira define claramente o direito da criança de 0 a 6 anos. A Comissão Nacional de Educação Infantil, por meio que a visão formulada em protagonista nas datas do ano 93, 96 e 94, aconteceu a Conferência Educacional para Todos. É um evento preparatório, uma conferência simpósio nacional de educação infantil, que aprovou a política nacional. A Lei Federal de 93, 94/96, Brasil 96, a educação foi colocada uma primeira etapa da educação básica no Brasil. Então, eu creio que foi um progresso grande, porque antes as crianças não eram valorizadas, era considerada como um objeto que podia ser descartado, só às vezes abandonado em ruas. Hoje não, a nossa Constituição faz valer os direitos, de acordo com a Constituição, mas não é aproveitado, não é. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então as nossas crianças passam a ser iguais com os adultos. Então é um marco histórico para nós, um marco histórico para o grupo pedagógico que estão iniciando a sua formação. É um marco revolucionário, também de grande responsabilidade, porque você vai trabalhar com pessoas diferentes, com formação de famílias diferentes, com crianças com problemas, com crianças com saúde debilitada, onde você vai ter a responsabilidade de passar bons exemplos. Você vai se doar, esquecer de você à medida que você adentrar em uma sala de aula, para que amanhã, quando você olhar para trás, você poder dizer: eu não fui um mero espectador, mas eu fui um agente de ação e fiz bons formadores para uma sociedade sadia. Muito obrigada, doutora Ana. Você esclareceu muito bem a parte legal da creche e da pré-escola. Agora, falando sério, a gente quis fazer uma parte mais cômica, por assim dizer, porque quando você começa a falar de lei, muitas vezes se torna um pouquinho chato, né? Estudar e a gente se interessar e querer se aprofundar. Pela falta de interesse, acaba ficando por isso mesmo. Eu percebi na minha escola, quando eu fui procurar o estudante do LDB, ele estava com a 4ª edição.
E daí eu percebi que não tem mesmo interesse em se aprofundar nas leis. E para nós também fazer um trabalho, parece óbvio a educação infantil, parecia muito curto também, nós, então quisemos explorar um pouquinho o lado mais lúdico, para se tornar até a apresentação um pouquinho mais relaxada. Eu quero agradecer a oportunidade, professor, sinceramente, agradecer aos colegas que estão nos proporcionando esse privilégio de poder ser participativos na aula. Porque esse pouco que nós falamos aqui precisa, primeiramente, para nós, mas que também, depois que cada um se desvencilhar no seu dia a dia, possa lembrar dessas nossas aulas de geração e que venha fazer boas provenças no futuro. Eu agradeço.